Oi, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, os irmãos encarnados e desencarnados. Antes da prece, vamos falar para vocês as atividades da casa durante o decorrer da semana. Às terças-feiras, às 19 horas, atendimento espiritual presencial e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo online. Lembrando que no atendimento espiritual temos a conversa fraterna. Às quintas-feiras, 19 horas, palestra pública online, com transmissão ao vivo pelo telão no SESM, seguido da fluidoterapia. Não deixando também de lembrar as nossas redes sociais, o Instagram, no YouTube e por e-mail. Nesse instante, para quem se sentir à vontade, feche os olhos, elevemos nossos pensamentos aos céus, em nome do Mestre Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por dar-nos a oportunidade de estarmos aqui novamente. Te agradecemos de coração por tudo que tem feito por todos nós. Pedimos, Senhor, humildemente, que a palestra de hoje se adentre aos nossos corações e que possamos sairmos daqui melhores do que chegamos e que façamos da caridade nosso rumo, nosso guia, para nos ajudarmos e ajudarmos nossos irmãos tão necessitados. Agradecemos a todos os irmãos, colaboradores, trabalhadores, encarnados e os desencarnados, que nos auxiliam nessa tarefa muito antes de estarmos aqui. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nesse instante, vamos fazer a prece do Pai Nosso e da Ave Maria para darmos início às nossas atividades. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse instante vamos convidar o palestrante da noite, nosso querido amigo e irmão Alan Carlos. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para estar aqui presente neste dia que para mim é um dia de muita alegria, quando nós retornamos às nossas palestras presenciais e também
pelo presente da nossa irmã coordenadora com o tema da palestra de hoje, que é o bem e o remédio. Em primeiro lugar, chamo a atenção de todos porque esta leitura se encontra no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, cujo tema central é Bem-aventurados os aflitos. O bem e o mal é uma palestra ou uma mensagem do grande amigo de todo o povo, Santo Agostinho, que vem mostrar para o ser humano a necessidade de nós volvermos os nossos olhos para a vida além do túmulo, para que nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus quando ele nos fala das bem-aventuranças. Bem, tudo teve início, segundo o nosso irmão Emmanuel, no livro O Consolador. Ou melhor, peço desculpa, não foi Emmanuel, mas sim Humberto de Campos. Quando ele narra um fato ocorrido com o apóstolo do Cristo, Levi, cobrador de imposto, e que como apóstolo do Cristo, naquela época, todos eram extremamente procurados por aquela massa de pessoas humildes, simples, para que eles esclarecessem os ensinamentos do Cristo, que tanto empolgava e dava muita esperança àquele povo tão sofrido. E os seus apóstolos eram as pessoas que eram mais visadas, porque tinham uma residência física onde as pessoas ficavam ali por perto, esperando uma oportunidade para buscar alguma informação, para que eles se contentassem com tanto sofrimento. Eram cegos, eram aleijados, eram atrofiados, eram pessoas portando as mais difíceis provas na grande expiação do nosso planeta. E um belo dia, Levi recebe esses irmãos que bateram à sua porta e, antes de mais nada, foram se justificando. Levi, estamos aqui para que você nos oriente sobre o Evangelho do Reino, para que a gente possa ver como podemos melhor acertar os nossos passos conforme ensinamentos tão maravilhosos. E Levi olha para aquela turba e lhes diz: por certo, o Evangelho do Senhor está aqui para todas as pessoas, para todos aqueles que se afinam com os seus ensinamentos. Mas, logo em seguida, o apóstolo do Cristo olha para aqueles pobres homens, aquelas pobres almas, e dentro daquela turma tinham 3 que Levi conhecia.
Aí ele olha para um chamado Lisandro e diz: mas Lisandro, e você? Como pode imaginar ajudar nesta tarefa sendo aleijado? E você, Áquilas, como pode contribuir se a sua própria família lhe expulsou de casa com sérias acusações? Vira para o outro e diz: bafos, e você? Ajudar como, vivendo tamanhas aflições em suas vidas? Aí eles olharam, se lembraram das suas feridas e se retiraram, humilhados. Coisa que nós geralmente vemos acontecer com aquelas pessoas que não compreendem ainda o Evangelho do Cristo. Mas Levi não se tocara, porém, não demorou muito, Levi recebe uma visita de quem? Jesus. Jesus adentrar a sua casa acompanhado de André e todos começaram a conversar. Jesus trouxe orientações, André fazia perguntas, Jesus respondia. E Levi, quando teve a oportunidade, citou o ocorrido minutos antes. E Jesus ficou a escutar. E Levi, depois de fazer todo aquele discurso, narrando como as pessoas chegam às suas casas, pessoas sem nenhuma instrução, às vezes pedintes, às vezes aleijados. Mas, ao terminar a sua explanação, Levi sorri e diz assim: mas como podem essas pobres almas, aleijados, estrupiados, ajudarem no Evangelho do Senhor? E Jesus lhe ora com muita ternura e diz: Levi, precisamos aprender a amar os deserdados, olhar os cegos e atropiados como nossos irmãos, como pessoas que sofrem, pessoas que enfrentam as suas tribulações, mas pessoas que pelo seu sofrimento, pelas suas provas, se encontram mais perto do nosso Pai. Essas pessoas, Levi, os cegos, os atropiados, os caluniadores, são pessoas que muito têm sofrido. E o Evangelho do Pai, como podemos não dizer que sejam para essas pessoas? Observa, Levi, quantos homens bem-sucedidos na vida material têm tido a preocupação, a não ser de conservar o fruto das suas vitórias nesta vida? É dos pobres, Levi. É para os pobres o Evangelho do Senhor. Levi, então, sente um amargor muito grande, uma decepção mesmo pelos seus próprios pensamentos, porque não havia ainda entendido que o Evangelho do Pai eram para os aflitos, para os deserdados, para os pobres. Esta conversa, quando terminou, a tarde já caía no horizonte.
E estava chegando o momento de Jesus se dirigir ao monte, onde ele traz para nós estas belíssimas palavras, estes belíssimos ensinamentos, para que nós guardássemos no âmago da nossa alma e buscássemos entender. E trouxe. Quando a gente retorna à própria Bíblia, tempos antes, Jesus é narrado por Mateus no capítulo 24, por Marcos no capítulo 13 e Lucas no capítulo 21, um episódio ocorrido quando Jesus sai de um templo, após ter nele pregado, os seus apóstolos o acompanhavam. E um deles virou-se: Senhor, Senhor, Jesus para. Aí o apóstolo vira para Jesus e diz: olha, Senhor, que templo, que blocos. Era um templo maravilhoso, muito bonito. Os seus blocos eram as coisas mais lindas, mas trazia o cunho do orgulho, o cunho da vaidade, o cunho do poder, da incompreensão do próprio Evangelho. E Jesus olha para o templo e olha para o seu apóstolo que admirava aquele templo suntuoso e diz: vede o templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja demolido. E aí, os apóstolos ouviram, saíram, foram para casa, e quando se encontravam a sós, começaram a perguntar a Jesus quando isto ia acontecer. Gente, nós, até hoje, interpretamos os ensinamentos de Jesus como tendo sido uma previsão de um terremoto, uma previsão de que tudo iria um dia ruir e cair ao chão. Quando lemos os seus ensinamentos, nós vemos nitidamente diante de nós as pedras tombando uma sobre a outra e nos lembramos dos filmes que assistimos, das imagens que construímos, mas nunca nos lembramos que aquele templo que Jesus falava era o templo que nós construímos dentro de nós, das nossas falsas informações, que fizemos questão de tê-las como a verdade. O templo do orgulho, o templo das nossas vaidades, o templo do amor pelo viver na matéria e usufruir aquilo que a matéria nos traz. Nós nunca olhamos o templo do Espírito que constrói, do Espírito que foi feito pelo nosso Pai, simples e ignorante, mas destinado a encontrar a perfeição. Do Espírito imortal. Nós nunca pensamos nisso. Nós nunca paramos para refletir o que é o Espírito. Nós não paramos para refletir os ensinamentos de Jesus. Nós o lemos e vemos nas letras simples blocos a construir um castelo das ilusões. Quando nós paramos para refletir, nós vemos apenas
construções fantasiosas que nós mesmos procuramos erigir para dar uma razão à nossa própria existência. Como Levi, o cobrador de impostos, que não compreendia que os ensinamentos de Jesus estavam se referindo à vida espiritual, ao desenvolvimento do próprio espírito, teve ele uma surpresa no Sermão dos Montes. Quando Jesus diz: bem-aventurados os espíritos, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados aqueles que nada têm. E nós até hoje não entendemos isso. Por que ser bem-aventurado por sofrer? Por que ser bem-aventurado por ser perseguido pela justiça? E Santo Agostinho vira para nós e diz: até quando vocês vão ter um olhar que se limita ao túmulo? Quando as vossas almas vão permitir ultrapassar o limite do túmulo, se colocar adiante do túmulo? Porque nós ainda não temos condição de entender o sermão das bem-aventuranças se nós não nos permitirmos ver a vida além túmulo. O reino do Pai não é deste mundo. E Jesus, obrigado, Carlos, traz as bem-aventuranças do reino. Por que bem-aventurados os aflitos? Porque vivem as suas provações. Por que bem-aventurados os que sentem sede de justiça? Porque vivem as suas expiações. Mas expiações como? Se nós vivemos só uma vida, admitindo apenas uma vida, não teremos condições de compreender estes ensinamentos. O Livro dos Espíritos, nas questões 22, nas questões 76, 84, 87, vai trazer para nós informações de que existe uma matéria que não é identificada pelos nossos sentidos do corpo, que não é palpável, que não emite um som, não conseguimos ouvi-los ou ouvi-la, que nós não podemos perceber pelo nosso olhar. Essa matéria constitui o mundo dos espíritos. Vem mais esta pergunta na questão 76, que são os espíritos? E os espíritos respondem a Allan Kardec: são os seres inteligentes do universo. Vem a questão 84, mas onde ficam esses espíritos? Onde eles vivem? No universo. Eles habitam o universo por inteiro. E assim ele disse: habitam o universo infinitamente, esse espaço infinito. Mas como nós poderemos entender
É preciso que nós busquemos apenas compreender que somos imortais, que nós não podemos ascender se não tivermos mais de uma reencarnação, que não temos condição de compreender Deus na sua infinitude em tudo, na sua justiça, na sua bondade. Colocar pessoas que se sentem completamente abastecidos porque possuem bens materiais, pessoas que a eles nada faltam, ao lado de pessoas a quem faltam tudo. Pessoas extremamente sãs a cometerem as suas arbitrariedades em sua existência, ao lado de pessoas enfermas, cegas, aleijadas, e que às vezes já tiveram nascido desta forma. Mas por que essa diferença? Porque eu nascer rico, outro pobre? Porque eu nascer negro, outro branco? Porque vivemos as nossas angústias. Nós não vamos encontrar as explicações se não admitirmos mais de uma existência para todos nós, como espírito. O Sermão da Montanha serviu para as ideias materialistas como uma contradição. Porque essas ideias veem na dor a premissa da morte, e na morte o nada. Mas se nós admitirmos a existência do espírito, a sua pré-existência e a sua existência após a morte do corpo, nós vamos entender, sim. Se nós admitirmos a reencarnação, nós vamos entender a provação. Porque o que é essa provação? No livro O Consolador, na questão 161, devo confirmar aqui, certo? Na questão 116, aliás. Foi feita uma pergunta para o espírito Emmanuel. E Emmanuel, através de Chico Xavier, responde. Mas qual a pergunta? Aí diz na pergunta: o homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? Responde Emmanuel. Podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para resgatar o seu próprio cadáver, que é o passado culpado, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Então vejam vocês a pergunta e a resposta. O homem, quando reencarnado, nas suas provas e expiações, ele busca resgatar os seus erros passados. Como um homem qualquer busca resgatar o seu próprio cadáver, o que o levou a falir. Aí Santo Agostinho nos pergunta, no início
da sua maravilhosa orientação. Será que a terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que havia prantos e ranger de dentes para aquele que nascessem neste vale de dores? Jesus mostrou para todos nós que estávamos num vale de dores. Mostrou para todos nós que todos os nossos sofrimentos são resgates de infrações às leis divinas, às leis naturais que existem em todo o universo. Jesus mostra a todos nós, e o Espiritismo vem afirmar, que devemos olhar as nossas provações, as nossas expiações, como uma oportunidade de crescimento. E os Espíritos nos chamam a atenção para que nós, por mais difícil que seja as nossas dificuldades, as nossas provas e expiações, elevemos sempre os nossos pensamentos ao Pai Eterno e lhe agradecemos. O próprio Agostinho mostra para nós, nesta leitura, que nós fomos as pessoas responsáveis pela escolha do nosso próprio resgate. Que nós fomos quem buscou estas provas, às vezes difíceis, porque nós, quando a buscamos, estávamos conscientes de que, quanto maior for a nossa dor, mais grandiosa a nossa vitória. Então, podemos negar isso? Não podemos. Mas, às vezes, quando aqui reencarnamos, somos atraídos pelos prazeres que a vida pode nos proporcionar. Alguns procuram satisfazer os seus prazeres, outros se revoltam por não poder satisfazê-los. Alguns, bem poucos, se conformam e buscam na fé condições de vencer aquelas provas duras. Este o remédio para os nossos sofrimentos. A fé. Jesus não pregou para todos nós que aquele que tivesse fé poderia transportar uma montanha? E por que nós não percebermos as nossas dificuldades como montanhas na nossa existência? Mas nós assim não vemos. Porque, como Levi, ainda não compreendemos o Evangelho de Jesus. Nós não entendemos porque o que é belo nos atrai, como atraiu o discípulo de Jesus, que após a sua pregação olha para o templo e diz: Senhor, vede, que templo. Mas é preciso que nós também demolamos este templo em nós, pedra por pedra. E nos conscientizemos de que muitos são os que dizem: não existem várias vidas. Muitos são os que dizem: o espírito não reencarna.
muitos são os que dizem bobagem da reencarnação, do viver após a morte, bobagem dos vários mundos habitados, do espírito habitar todo o universo, bobagem. Mas não nos enganemos. Essas pessoas que assim se comportam, querem nos manter na ignorância em que eles mesmos vivem. Como eles, também os espíritos nos informam que espíritos desencarnados também existem, que querem nos manter nesta mesma ignorância, para que quando desencarnarmos, sejamos tão infelizes quanto eles se encontram. Mas nós, quando abrimos a nossa compreensão, a análise da razão, nós vamos ver que é preciso buscarmos este conhecimento. Porque o espírito, sim, é imortal. Mas seria uma fantasia esperarmos que, ao desencarnar, vamos nos encontrar em determinadas situações aguardando o julgamento final. Ou que vamos, conforme o que fizermos aqui, bem ou mal, ir para uma região, um céu ou um inferno. Mas quantos são aqueles que possam aspirar uma vida no céu? Terá ele feito em toda a sua existência exclusivamente o bem? Só um que pisou a face desta terra fez exclusivamente o bem. Só um trouxe para nós o Evangelho de Deus. Só um foi, é e será considerado um médium de Deus no nosso planeta Terra. Os outros, mesmo aqueles que o seguiam, mesmo aqueles que o sucederam com seus ensinamentos, mesmo aqueles que curaram cegos e atropiados, depois que o Cristo se foi, a princípio não entenderam os ensinamentos de Jesus. Mostram-nos as Escrituras que os seus discípulos, diante do evento da morte do Cristo na cruz, se esconderam, fugiram, ficaram sem saber para onde ir. Se reuniram numa casa, num salão e ali se guardaram, porque tinham medo de serem descobertos e terem a mesma trágica morte. Necessário foi que Jesus retornasse através da materialização e se apresentasse a esses discípulos, mostrando-lhes que a morte não existe. Jesus veio matar a morte. Mostrou para os discípulos que ele estava vivo. Donde entre eles, um disse não acreditar. Foi preciso que Jesus lhe mostrasse as chagas para que ele pudesse crer. E quantos entre nós
mesmo vendo as chagas, ainda não acreditamos. É preciso que nós abramos os nossos olhos. É preciso que nós busquemos ver a vida além do túmulo. Não podemos mais abraçar as ideias materialistas, acreditando que tudo se acabe no nada com a morte. É preciso que nós nos lancemos à vida espiritual para entender onde estarão as recompensas quando sofremos, quando vivemos as nossas aflições, quando termos fome, quando formos injustiçados, quando formos acusados inocentemente, quando tivermos presos sem crime algum ter cometido. Se a causa das nossas aflições não se encontram na nossa vida atual, há de existir estas mesmas causas numa vida passada. Porque Deus é infinitamente justo, infinitamente bom. E como pode um ser infinitamente justo, infinitamente bom, nos dar gratuitamente a dor? Como pode um ser nascer já condenado à morte por uma enfermidade que se desenvolveu no próprio útero materno? Como pode nós termos a encefalia? Como nós podemos ver uma criança que já nasce com um câncer, com um tumor? Como nós podemos olhar um jovem adolescente que em tenra idade sofre um acidente, perde um membro ou mesmo a sua vida física, vindo a causar tantos sofrimentos a pais, a irmãos? Como entender que pessoas, às vezes tão más, passam a vida toda cometendo os seus erros, seus roubos, seus assassinatos, seus latrocínios, e depois se engaja numa política qualquer e vá cometer os seus erros, se apossando de verbas públicas, e terminam por encontrar o desenlace já velho. E pessoas tão boas vivem tão pouco, pessoas tão caridosas sofrendo no hospital, no leito, no lar. Só vamos entender se nós admitirmos a reencarnação, admitirmos a existência do espírito antes mesmo de nascer, admitirmos a sua sobrevivência à morte do corpo. E aí nós vamos verificar que, conforme informação dos próprios espíritos, conforme nós temos visto em todo o nosso planeta,
que existem moradas para esses espíritos, que existem cidades completas na espiritualidade, no mundo dos espíritos, neste mundo que nós não vemos, que existem aglomerações de espíritos bons e também de espíritos muito ligados à matéria, que ainda conservam no seu ser muito ódio, muito rancor. É uma realidade a qual nós não podemos fugir. Podemos fingir que não acreditamos. Podemos fingir que tudo acaba com a morte para não termos que nos preocupar na nossa reforma necessária para que possamos galgar as escadas da evolução. Mas este fingimento, este engodo, pouco se demora. Porque nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que compreender e nos convencer dessa existência. Nós podemos verificar que tem pessoas que não se preocupam com a existência dos espíritos, mas que são pessoas boas. São pessoas que muitas vezes não desenvolveram num banco qualquer de universidade, mas que trazem uma sabedoria tão grande que nós, ao olhá-los, vamos ver que são espíritos extremamente desenvolvidos. Alguns entre nós há que não precisa crer, porque ele crê nas suas próprias ações. São pessoas caridosas, que praticam o amor normalmente, mais evoluído do que nós, do que eu, que é preciso estar estudando para me lembrar da existência. Precisando estar sempre presente ao lado de um livro, de um bom filme, para me lembrar que a vida espiritual é uma realidade. Mas esses irmãos, alguns, nem sequer pensam na vida após a morte, mas vivem praticando a caridade porque são bons. São pessoas que fazem a caridade por fazer, ajudam por ajudar. Não ajudam buscando algo lá na frente. Não ajudam por orgulho, que é um cuidado muito grande que nós todos precisamos ter. E muitas vezes fomos alertados por Cristo: não deixe que sua mão esquerda veja o que faz a direita. Então todos nós, o que mais precisamos senão ter fé, acreditar em Deus, ver que todos nós somos irmãos, que o amor é um valor universal, que não importa a cor, o credo, as condições financeiras, somos todos irmãos. Então isso é o que nos ensina a doutrina dos Espíritos. Foram eles que vieram nos dizer que são espíritos. Foram eles que vieram nos mostrar uma maneira onde nós
com amor, podemos interpretar os ensinamentos do Cristo. Foram eles que primeiro mataram a letra para que nós pudéssemos hoje entender o Espírito. Foram eles que vieram mostrar a todos nós este templo construído por nós nas mais diversas encarnações passadas, em que faz com que nós admiramos tanto os gozos materiais que permitimos que eles se sobrepujam aos valores espirituais. É a luz que vieram nos trazer. São as revelações que Jesus tanto falou. É o Espírito de verdade que veio estar conosco. Iniciaram as suas ações no século, principalmente no século XIX, e que estão conosco até hoje, e que ficarão conosco enquanto necessário for, lutando pelo nosso desenvolvimento, para que nós abrimos a nossa mente e trabalhamos em benefício de nós mesmos, aprendendo a fazer o bem a todos os nossos irmãos. Então, meus irmãos, diante do tempo que nos é dado, não temos mais condições de exceder. Então, agradeçamos a Deus por podermos compreender as bem-aventuranças. Roguemos aos céus que ilumine o nosso espírito, dando-nos compreensão para entendermos esta luz que paira sobre as nossas cabeças. E que todos nós busquemos a orientação necessária para aprendermos a servir, tornando-nos cada vez mais humildes, aprendendo cada vez mais a amar, buscando diante deste imenso amor transformá-los em caridade, servindo a todos os nossos irmãos, buscando levá-los à luz, para que todos nós possamos ser iluminados no Evangelho do Senhor. Obrigado, meus irmãos. Muita paz. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxestes para a terra do cruzeiro e por amor, teu amor nos
Quantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras lentas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz no mundo inteiro, e a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, as cores do Brasil, todas as cores